Graça e paz do Senhor Jesus o Cristo, Jesus o Salvador, Jesus o Libertador. Glorificado seja o nome do Senhor que nos concede mais esta oportunidade de nós estarmos tratando da sua palavra, né, e crescendo no conhecimento da sua palavra. Esse vídeo vai ser um vídeo aula. Peço a você que tenha um pouco de paciência, né? Muita calma nessa hora, porque eu sei que às vezes os vídeos ficam longos e às vezes a pessoa fica cansada para assistir, mas ele vai ficar um pouco longo porque é um vídeo de ensinamento, é um vídeo aula, tá? O que nós iremos falar hoje? Hoje é domingo da ressurreição. O porquê da ressurreição de Jesus. O porquê da ressurreição de Jesus. O porquê Jesus ressuscitou. Eu quero ler o texto básico que se encontra em Lucas 18, do 31 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que o acompanharão dele, o açoitarão, insultarão, certo? Cuspirão nele, e o maltratando o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mais uma vez, o porquê da ressurreição do Senhor Jesus. No mundo inteiro hoje, os cristãos, né, comemoram o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Páscoa quer dizer passagem. Esse termo Páscoa, passagem, ele é originado quando o povo de Israel é libertado da escravidão do Egito. Tá? Então Jesus é a nossa Páscoa, que representa a passagem da escuridão para a luz, da escravidão para a libertação. Jesus é o nosso libertador. Muito se fala de ressurreição, se comemora o domingo da ressurreição, mas muitos não entendem o porquê Cristo necessitava ressurgir ou ressuscitar. Então nós iremos conversar e certamente você irá solidificar o seu conhecimento, né, o porquê, a necessidade da ressurreição de Jesus. 3 grandes ou os maiores eventos aqui na Terra. 2 já se cumpriram, falta 1. O primeiro grande evento maior da história foi a chegada do Messias, o nascimento do Salvador. Foi o maior acontecimento da Terra. O segundo grande acontecimento foi a morte e ressurreição de Jesus. Esses 2 já se cumpriram. E o terceiro evento será a volta do Messias, ou a volta de Jesus. Então nós iremos entender e compreender o porquê se fala da ressurreição de Jesus e entender essa ressurreição para que a gente solidifique, para que você tenha esse conhecimento, para que não fique levado por muita coisa ou sem entender de fato o que é. Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe e criou o homem, Adão e Eva, o primeiro homem. Tudo era bom e maravilhoso em harmonia, mas pela desobediência de Adão veio a queda e consequentemente entrou o pecado. Quando o pecado entrou a morte e a condenação. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo que por causa da desobediência entrou o pecado, entrou a morte e consequentemente a condenação aos homens, por amor e misericórdia, ele já prometera um libertador. Em Gênesis 3,15, ele disse que se levantará um que esmagará a cabeça da serpente. Isso já é uma promessa do libertador. Ele chama Abraão, né, que é o pai da nossa fé. Em Gênesis 12, ele diz: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela,
que eu lhe guiarei, eu lhe mostrarei a terra que hei de herdar, e tu serás uma bênção, certo? E em ti serão benditas todas as nações. E lá para frente, quando ele faz aliança com Abraão, ele disse que Abraão terá uma descendência como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos seus pais. E o próprio Moisés, em Deuteronômio 18:15, ele faz a profecia sobre Jesus. Moisés diz que no meio do povo de Israel se levantará um e que o povo ele tem que obedecer, ouvir. Isso já é a promessa do Messias, já é a promessa do Salvador, do Libertador. Isaías 61, ele fala justamente desse ungido do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus entra na sinagoga, ele cita Isaías dizendo que nele se cumpria a profecia que Isaías disse, do libertador, do salvador do mundo. Jeremias 23, dos 5 e 6, ele disse que a semente de Davi, da semente de Davi, do rei Davi, viria o Salvador, viria o Messias, viria o libertador. É por isso que o cego diz assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, não é que Jesus era filho de Davi, mas que o Messias vinha da linhagem de Abraão, passando por Davi, que foi o maior rei de Israel, humanamente falando. E obviamente a gente chega em João Batista, que ele profetiza. João Batista foi profetizado como a voz que clama do deserto, que preparava o caminho para Jesus vir. E quando Jesus aparece, João Batista disse que não era digno nem de amarrar as suas sandálias, né? Então, quando Jesus vem, o primeiro grande advento, o primeiro grande acontecimento, dos maiores acontecimentos da terra, ele cumpre o seu ministério, eles com sinais, prodígios, maravilhas, ele é considerado o Messias. Muitos acreditam nele, mas muitos também ficam de forma incrédula. Como é que a gente vê no Novo Testamento Jesus sendo chamado de Messias ou dizendo que ele era o Messias? No diálogo de Jesus com a samaritana, a partir do versículo 21, João 4, 21, nós iremos abrir aqui para ver esse diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus declarou assim à mulher: crê em mim, disse a mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritana, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus, né? Jesus veio dos judeus, Jesus é o Messias prometido. No entanto, está chegando a hora que de fato chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É assim que o Deus procura os verdadeiros adoradores. A samaritana, ela diz assim a Jesus, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso. Jesus responde a ela. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Aí aqui diz a partir do 39 e 42 que muitos creram, além da samaritana, muitos creram que Jesus era o Messias. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles por alguns dias. E por causa da sua palavra, muitos creram nele. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos os ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Preste atenção, existiu uma promessa, tá? Existiu uma profecia desde Gênesis
passando por Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés, passando por Davi, passando pelos profetas, né? Isaías, Jeremias, os outros profetas, né? O Miqueias também, o João Batista, que prometeram a vinda de Jesus. E quando ele consuma o seu ministério, ele mesmo afirma que ele vai se sacrificar, mas vai ressuscitar, como nós lemos o texto, né? Mas qual é a centralidade da ressurreição? Havia a necessidade da morte ser vencida, né? Em Mateus 4,16 diz que o povo que estava em trevas agora viu uma maravilhosa luz e que os grilhões da morte estavam sendo quebrados com a vinda do Messias. Era necessário, era a etapa final, né, neste sentido de consumar quando a morte e a ressurreição, porque a morte necessitava de ser vencida. Este é o cerne da questão. Em Atos 2, 22 e 24, nós iremos ver justamente isso, que Jesus venceu a morte. E por ele vencer a morte é que nós estamos aqui. Atos 2, 22 e 24. É justamente a explicação. Atos 2, deixe-me abrir aqui. Atos 2, 22 a 24. Vamos lá. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de sinais, prodígios e maravilhas que Deus fez entre vós, tá? Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por próprio determinado ou pela própria determinação, designação e conhecimento de Deus, com quem ainda foi entregado aos perversos para o matar, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços mais mortos, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, qual é a centralidade da ressurreição de Jesus? Era necessário Jesus ressuscitar, porque era necessário que a morte fosse vencida. Como a morte tinha entrado desde a queda do homem, era necessário que a morte seja vencida. Então, a ressurreição de Jesus era uma necessidade para se cumprir, se fechar esse ciclo da sua morte e da sua ressurreição. Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Em 1 Coríntios 15, 14, 17, 20, 42, 44, fala justamente disso. Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era inútil a nossa pregação, porque com sua morte acabaria tudo. Mas como ele foi as primícias dentre os mortos, como ele ressuscitou, ele ressurgiu, nós agora temos esperança. Em Efésios 2, 11 e 14, a palavra de Deus nos diz que nós éramos estrangeiros. A palavra de Deus nos diz que nós não tínhamos as promessas de Abraão, principalmente quem não era judeu, quem era gentil. Nós não tínhamos as alianças, mas hoje, em Cristo Jesus, nós estamos ligados com Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós fazemos parte da aliança de Abraão, porque Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, meus amados irmãos, o porquê da ressurreição de Jesus? Porque existia uma promessa do Senhor, existia uma profecia do Senhor. Essa profecia se cumpriu com a vinda de Jesus. Essa profecia se cumpriu porque ele mesmo disse que ia morrer e se sacrificar por nós, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E porque ele ressuscitou, a nossa esperança é viva. E porque Jesus ressuscitou, nós temos a esperança da salvação. A morte foi vencida com a ressurreição de Jesus. A condenação foi anulada com a ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente precisa entregar a vida a Jesus, continuar nos seus caminhos e as suas promessas elas sejam
colocadas e absorvidas pelas nossas vidas através da fé. Eu espero e tenho certeza que você será edificado e se solidificará esse conhecimento de saber o porquê Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. Deus abençoe, em nome de Jesus.